Você sabia que existem leilões de luxo específicos de peça de moda second hand? Pois é, nesses leilões você encontra bolsas, joias, óculos de sol, mas o mercado dos leilões de luxo também é movimentado pela venda de vinhos, móveis e obras de arte. E é isso que eu vim fazer aqui, conhecer esse casarão em plena Avenida Brasil, aqui em São Paulo. Esse episódio do GoWare Talks Origens será com as irmãs Mariana e Carolina Sodré Santoro, que comandam as leiloeiras. Vem comigo, vamos conhecer a história dessas irmãs e desvendar esse mundo dos leilões de luxo. Vem pra cá. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. E eu estou aqui com Mariana e Carolina Sodré Santoro, que são as mulheres conhecidas aí como as leiloeiras. Eu quero saber um pouco, né, dessa história, já que nós estamos no GoWare Talks Origens. Como que começou tudo isso? Eu sei que isso vem lá de trás, vem pelo tio ou pelo pai de vocês. Me conta um pouquinho. Bom, a história começou já faz algum tempo. Meu tio e meu pai, eles resolveram começar os leilões no Brasil em 1979, faz 46 anos. E eles começaram os leilões dentro de uma Kombi. Então a gente brinca que a Kombi é nosso símbolo, sabe? É o nosso, enfim, o que a gente... Nosso mascote. Exato. Porque eles fizeram um teto solar na Kombi. Então ficava assim, meu pai, meu tio, dentro ali da Kombi, fazendo o leilão com o corpo para fora. A nossa mãe ficava dentro, né, Mari? Ela ficava lá fazendo caixa. E quer continuar? Os leilões, eles aconteciam nos pátios das empresas. Porque leilão, naquela época, era, eu quebrei, então vou fazer um leilão. E as pessoas ainda não tinham ideia, como que eu vou fazer leilão se eu não estou quebrado? Né? As pessoas não entendiam o que significava fazer leilão. E foi esse o começo da história, que eles iam nas empresas e falavam, não, você pode vender o seu ativo e você pode, enfim, fazer dinheiro com isso. E aí foi quando começou, de fato, a história dos leilões com as Kombis, porque eles iam nas empresas, os carros ficavam nos estacionamentos mesmo, no estacionamento da empresa, os carros ficavam ali colocados, e eles iam com a Kombi, com esse teto solar que eles adaptaram. Então era meu pai, às vezes meu pai, às vezes meu tio, mas meu pai ia, tinha um banco, até que tem até uma história do banco, mas tinha um banco que ele ficava sentado, a minha mãe era a caixa, que fazia o recebimento dos lotes, e ela ficava dentro da Kombi, então a Kombi não tinha banco, e a história começou assim. Então eles iam nas empresas, faziam esses leilões dessa forma, de forma que os lotes eram, lote 1 era um carro, lote 2, lote 3, e a Kombi ia andando e acompanhando essa numeração dos carros. Então a história da Kombi é justamente essa. E foram pioneiros no Brasil, eles começaram, os primeiros leilões no Brasil foram feitos por eles. Então lá no início eram, vamos dizer assim, basicamente a gente conhece os leilões por serem leilões de carros, né? Depois começaram a vir os leilões de peças, de quadros, de tudo. Então passaram por essa transição completa. Sim, bem no começo, meu pai... Acho que mais o meu pai, porque o meu pai foi nomeado leiloeiro primeiro que o meu tio, um ano antes. E no começo ele fazia leilão de arte. Eu me lembro de estar em casa, a Carol não era nem nascida, e ele saía de smoking para fazer os leilões. Isso lá, em 1979, ele foi nomeado. E aí o meu tio é logo na sequência, assim, talvez até no mesmo ano, mas um pouco mais para frente. E eles foram visionários nisso, justamente porque essa questão de veículos, porque tem as seguradoras, por exemplo, né? A gente faz leilão hoje para a maioria de praticamente todas as seguradoras, os bancos, financeiras. Então, ele foi visionário porque essas empresas fariam o que com esses carros? O que eram feitos com esses carros? Né? As empresas que não queriam mais os carros que era da frota antiga, ou o segurado que não pagou, enfim, teve um acidente, ou a pessoa que financiou que não pagou o financiamento. Então, essa história toda dos veículos foi... Acho que a ideia inicial, né, a ideia, diria até supervisionária na época, para começar essa questão dos leilões de carros. E depois da Kombi, nós estamos aqui
na Avenida Brasil, nesse casarão gigantesco. Como é que foi essa mudança? Porque, assim, nós temos que olhar para isso, né? Eles eram muito disruptivos já naquela época. Ele tinha um amigo, meu pai tinha um amigo que tinha um escritório na Tabapuã. E aquela coisa do começo, quem é um amigo que te ajuda, vamos falar com esse amigo, que o Jaime, falecido, mas é um amigo muito especial. Ele falou, não, você pode usar essa sala. Então, tudo começou ali com a ajuda, do Jaime, que foi um cara que deu a primeira sala e a primeira oportunidade para eles começarem. O meu tio, na época, trabalhava na Bolsa de Valores. E aí, quando eles tiveram essa ideia de, aí, vamos, então o Jaime emprestou, vamos começar? Vamos. Aí foi quando o meu tio saiu e eles, de fato, foram nomeados leiloeiros. E a ordem da história foi lá no escritório do Jaime, depois tinha um pequeno escritório ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e aí, essa casa aqui, como que aconteceu essa casa? O meu pai passou aqui e falou, nossa, que casa linda, será que está à venda? Porque essa avenida, a Avenida Brasil, é uma avenida, assim, enfim, com muitas empresas há muitos anos, né? E daí, de fato, ele veio aqui com o corretor, e era de uma família, a família Liperti, era dona da casa, e ele contou para mim que, esses dias até ele falou, que era um sonho para ele ter essa casa, e que a pessoa, a dona da casa, pedia, sei lá, um valor super alto. Ele falou, eu não tenho esse valor, mas enfim, vou lá conversar com ele. E aí, no fim, ele veio, conversou com o filho, era uma senhora que morava aqui, e acho que ele estava com medo de assalto, ela morava sozinha nessa casa e tal. E aí ele falou, olha, eu adoraria comprar, mas eu não tenho esse valor, eu tenho X. E no final da história, ele acabou comprando por X. E eu me lembro da gente aqui, tinha um jardim na entrada, eu me lembro dele falar assim, tá vendo aqui? Aqui é o estacionamento, aqui não sei o quê. Então, o meu pai sempre teve essa visão, até como ele queria, como ele sonhava com a casa, né? E a gente viveu muitos momentos aqui, né, nessa casa, quando a gente era pequena. Muito, eu lembro, eu estudava aqui perto. Eu saía da escola, vinha pra cá, a gente almoçava. Então o trabalho sempre foi em família, acho que desde quando a gente não trabalhava. Porque era meu tio, minha mãe, meu pai, irmãos, primos. Então era uma mesona do almoço e a gente saía da escola, enfim, a Mari também, e a gente vinha pra cá, então passava o dia todo. E assim, respirava leilão desde aquela época. Então era isso, a gente estava vendo o leilão acontecendo, os processos acontecendo. Então, eu acho que a gente até se tornou leiloeira de uma forma orgânica, por osmose, sabe? Assim, já estava no DNA mesmo. E aí, a empresa ela já está aqui há quantos anos? Então, aqui, essa casa, enfim, é da Sodré Santoro desde 1981, 43 anos. E, bom, depois, então ficou um tempo aqui, o escritório era aqui, os leilões aconteciam aqui em cima. E aí, os pátios que acomodavam os carros eram separados. Então, a gente resolveu, meu pai, uma época, resolveu que queria unificar tudo. Então, a gente mudou para Guarulhos, então ficou tudo concentrado lá. Os pátios, então, era uma área muito grande, com o administrativo. E há alguns anos, há uns 5 anos, a gente mudou o nosso administrativo também para Vila Romana, perto da Lapa. Então, essa casa hoje ficou mesmo das leiloeiras, que a gente já vai contar tudo também, né? Eu não lembro o ano que a gente mudou para Guarulhos, mas a gente, aí chegou uma hora que a gente teve essa oportunidade de comprar uma área grande em Guarulhos. E dentro dessa área tinha um escritório bem grande, muito maior que essa casa. E eu me lembro até quando a gente mudou, porque não tinha muita gente, e aquela coisa enorme, né, você corria, nossa senhora, era um corredor assim, eu nem sei, tinha quase 1 quilômetro aquele corredor. E no fim, a coisa foi acontecendo, e de repente aquele escritório estava enorme, com muita gente. Então a gente viu realmente, para nós, assim, é até emocionante falar, que a gente viu desde o começo, sabe, como a coisa foi, assim, desde a minha mãe na Kombi até... A Mariana chora. Não, eu vou me controlar. Mas, enfim, então, para nós, assim, aí nós mudamos para Guarulhos, ficamos em Guarulhos até a pandemia, nós ficamos em Guarulhos. Aí, na pandemia,
a gente tinha um imóvel na Tito, na rua Tito, e a gente acabou mudando a parte administrativa para lá. Então, hoje, em Guarulhos, ele é mais um pátio, né? Um pátio bem grande. Hoje, a Sodré Santoro tem pátios em várias cidades, assim, uma área, sei lá, quase 2 milhões de metros quadrados de área para armazenamento de carro, de móveis, de máquinas. Então, assim, para nós é... E aí, falando dessa casa, essa casa, de uma certa forma, foi o primeiro escritório oficial da Sodré Santoro. Nessa nossa ida para Guarulhos, essa casa ficou alugada por uma empresa por muitos anos. E a gente sempre percebia que, onde era a Sodré Santoro? A casa era amarela. Onde era a Sodré Santoro? Então ficou marcada essa casa. E aí, como meu pai é super apegado, né, eles são extremamente apegados a móveis, quadros, casas, enfim. E daí ele acabou fazendo uma reforma na casa e falou, eu vou deixar um ponto aqui para nós, porque para a gente não é todo dia que ele e meu tio iam para Guarulhos, então vou deixar um ponto aqui para a gente, enfim, fazer uma reunião, ver alguém, enfim. E aí no final, eles acabaram indo de fato para Guarulhos, e essa casa ficou assim, vamos alugar, não vamos alugar, mas como ele é extremamente apegado, ele pôs para alugar, mas aquele preço para ninguém alugar. E aí, então, nós estamos namorando, né? Já faz um tempo, alguns anos, que a gente namora a ideia de abrir essa história. Abrir não, né? Não vou falar abrir. A gente namora, a gente tem a ideia de criar um segmento novo de leilão para a Sodré Santoro. Que é o que vocês acabaram de criar. Exato. É isso que nós vamos falar agora. Como que vocês decidiram criar uma casa de leilões dedicada ao mercado de luxo second hand? Isso eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo, era uma vontade nossa, mas era algo que, assim, a gente falava, um dia a gente vai fazer. E alguns leilões especiais começaram a acontecer, principalmente leilões beneficentes. Então a gente fez leilão de joia, a gente resolveu um belo dia criar uma categoria de leilão fashion, a gente pegou algumas roupas de amigas, com etiqueta, coisas assim, muito boas, novas, de marcas bacanas. Falou, vamos fazer um teste? E foi muito bom. Então, a gente viu que aquela ideia anterior podia acontecer. E foi tudo acontece na hora certa, né? Então, a casa estava desalugada, a gente estava com esses leilões especiais acontecendo, né? Esses leilões, como eu falei, beneficentes, tinha leilão de joia, leilão de roupa. Então, a gente falou, por que não criar, então, um segmento de leilões, né? Fashion, não só fashion, mas de second hand, e aí a gente resolveu expandir vinho, mobiliário, de roupa, joias, né, de moda, de joias, de arte também. Então a coisa foi, sabe, tomando corpo, foi crescendo. E como é que vocês selecionam tudo isso? Então, a gente tem curadores. Então a gente tem curador da parte de vinhos, de mobiliário, a gente tem as curadoras de moda. Então, o olhar muito é deles, claro, é uma curadoria conjunta, mas é um olhar muito deles, né, Mari? Eles captam as peças, trazem, fazem a curadoria. Então, isso também tem uma seleção rigorosa quanto à autenticidade, mas a gente também tem um sistema que chama Entrupe, é um sistema que certifica, né, um sistema internacional que certifica que a peça, principalmente bolsa e roupa, que é original. Legítima mesmo. Sim. E fora isso, a gente tem também avaliadores, né? Além disso, a gente tem os nossos avaliadores de arte, de joias. Sim. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Eu imagino que para o seu pai também esteja sendo uma mudança, né, de mentalidade muito grande. Como é que é isso para vocês? Então, eu acho que isso começou num leilão beneficente que nós fomos chamadas para fazer. Era um leilão de uma marca de joias. Não era beneficente, desculpa. Isso começou num leilão de joias que nós fomos chamadas para fazer. E aí ela falou, olha, eu queria que fosse mulher que fizesse esse leilão, tal, porque joia tem tudo a ver com mulher.
e era na pandemia esse leilão. Tanto é que a gente acabou fazendo leilão na loja do shopping, em função até porque não ia poder ter público, nada. E aí a Carolina pode contar essa história que foi bem com ela, né? Que aconteceu a história. Pois é, essa joalheria entrou em contato com a gente e elas queriam ver. Ela falou, olha, eu tô procurando uma leiloeira mulher. No caso, né, a gente falou, olha, a gente só faz leilão juntas. E eu queria ver vocês atuando. Onde é que eu posso ver? Aí quando eu vi, eu não tinha muito onde mostrar, não sei, de repente a minha rede social privada, né, pessoal. Aí eu falei, ai, gente, Mari, vamos criar, então, um Instagram das leiloeiras? Um Instagram nosso, né, a princípio. Aí, como é que vai chamar? Então, nosso primo que é de marketing, sentamos ali, fizemos um brainstorm, como é que a gente vai fazer? Ele falou, as leiloeiras. Que tal? Gostou? Gostei. A Mari gostou? Então, ótimo. E dali que nasceu, então, a rede social, né, o Instagram, antes de qualquer, enfim, a ideia da casa, né, do que fosse acontecer hoje. Então, o início foi esse. Mas eu acho que para o nosso pai, eu imagino, ele não elogia, né? Ele não fala nada. Ele não fala nada, mas eu imagino que, além de ser uma mudança muito grande, eu imagino que deva ser um orgulho, uma felicidade de ver, né, o trabalho, o legado deles, enfim, tendo continuidade. Sim, até porque as coisas mudam, né? E nós também precisamos ir nos ajustando, né, a essa comunicação. E qualquer pessoa ela pode enviar uma peça, enviar uma bolsa para participar do leilão, ou isso existe ainda, vamos dizer assim, não, somente peças exclusivas? Como é que funciona? Então, a nossa ideia, quando a gente criou esse segmento, o segmento de luxo, porque a Sodré Santoro, nós fazemos leilões que a gente chama de materiais que entra qualquer tipo de coisa. Então, desde roupas, cadeiras, mesas, qualquer tipo de item entra nesse leilão, nessa categoria materiais. Quando a gente idealizou esse segmento de luxo, aí sim seria a ideia das coisas, de todos os itens vendidos, realmente de luxo. E luxo, a gente não está falando de luxo preço. Nem de marca. Exatamente, não obrigatoriamente. A gente está falando de luxo. O que é luxo? Vou dar um exemplo. Eu já participei de leilão que eu comprei, por exemplo, uma bobagem, mas poucas pessoas têm aquilo, que é um chaveiro da inauguração do Copacabana Palace. Pode ser uma bobagem, mas eu tenho aquilo. Quantas pessoas mais têm aquilo? Então, eu acho que quando a gente fala de luxo, a gente fala de uma exclusividade, a gente fala, obviamente, de marca também, mas não obrigatoriamente. Eu acho que luxo, tem muitas coisas que são de luxo sem, de fato, serem tão caras. Eu acho que a exclusividade é muito ligado ao luxo, que é exclusivo, é aquilo que eu tenho. A gente fez um leilão que foi muito interessante, não das leiloeiras da Sodré Santoro, mas vale a pena contar, que nós vendemos o letreiro do São Paulo. Então, no São Paulo tinha aquele São Paulo Futebol Clube escrito em vermelho. E nós fizemos esse leilão, até pela Sodré Santoro, não pelas leiloeiras, mas foi um leilão assim muito, muito especial para nós. Por quê? Primeiro era um leilão beneficente, que eu acho que assim, a gente faz com muito orgulho, a gente sempre faz, a gente faz ao longo do ano muitos leilões beneficentes. E esse foi um leilão muito, muito especial, né, Carol? Foi porque mesmo. Os valores e as letras, pra você ter uma ideia, as letras mediam, acho que 2 por 2,5, o escudo media 2,5 por 3, eram 2 escudos e 20 letras, eu acho. E os valores foram inacreditáveis. Se a gente contar para vocês que os escudos foram vendidos, sei lá, 100 e poucos mil reais. Quase 200 mil. As letras também, uma média de 40 mil reais cada letra, aí você fala, mas isso é luxo? Sim, para um São Paulino que tem uma letra que foi do São Paulo, da história do estádio, que está lá, só ele e mais 20 pessoas têm, isso é super luxo, né? Quem mais vai ter aquilo? Então eu acho que é meio isso, eu acho que o luxo, ele, enfim, cada um tem a sua ideia de luxo, mas eu acredito que o luxo é muito ligado à exclusividade. Eu acho que é bem isso que você falou, porque para mim, às vezes uma coisa pode ser luxo, para você outra, né? Para você outra também, tudo vai depender do que a pessoa também tem de valores internos, tem tudo isso, né?
Eu queria perguntar uma coisa. A gente vê hoje em dia muito brechó, né? Eu sei que não tem nada a ver, eu acho, né, com o trabalho de vocês. Por que leiloar uma peça ao invés de comprar? Boa pergunta. É o seguinte, depois da pandemia, todo mundo começou a ter os grupos de desapego no WhatsApp. Aí, os second hands também cresceram um monte. Antigamente era brechó, né? Hoje em dia é second hand. Então, teve uma popularização disso. As pessoas, acho que na pandemia tinham aquela sensação, não preciso disso, vou me desapegar e também quero comprar alguma coisa exclusiva, vou viver o hoje, o agora, né? Então, vou me dar esse presente. Então, por que comprar no leilão e não num brechó ou no second hand? Né, um e-commerce, porque no leilão você tem a oportunidade, sem dúvida, a oportunidade de comprar peças incríveis, com uma curadoria, com dia e hora marcado. Então, assim, os nossos leilões, eles têm a visitação, mas eles têm dia e hora para acontecer, e a pessoa sabe que está comprando itens com certificação. Que mais? Eu diria o seguinte, eu acho que a diferença tá... Basicamente, acho que o que a Carolina falou é a principal diferença. Quando você leva um item para um brechó ou para um second hand, numa loja, ela fica ali para o dia que alguém resolver comprar. Uhum. Qual que é a diferença do leilão? O leilão, que a gente é fã de leilão, então não dá nem para pensar outra coisa, mas na verdade, qual que é a diferença? O leilão vai acontecer naquele dia e naquela hora. Então, a tua oportunidade de compra é naquele dia e naquela hora. Então, eu acho que isso também tem uma questão psicológica, a gente sabe disso, porque a vida toda a gente viveu isso. E você cria o desejo, né? Naquele momento. Exatamente. É ali naquela hora, ou pode ser que eu perca e não tenha nunca mais. Nunca mais. Então, isso é uma das razões que eu acho que faz diferença. Isso até para quem está vendendo a bolsa, né? Porque às vezes você quer vender uma bolsa e você quer o dinheiro agora. E um diferencial que a gente tem também, nós pagamos tanto as pessoas que dão a bolsa para vender, os fornecedores, em 5 dias úteis. E normalmente essas lojas, esses brechós, eles demoram às vezes 30 dias para pagar. Não todos, né? Eu estou falando sim do que a gente pesquisa, do que a gente viu. E o que mais? Nós temos também a possibilidade de você experimentar o item, de você experimentar a roupa, de você vir aqui, você pega a bolsa, você olha a bolsa. Alguns sites, por exemplo, você não experimenta. Uhum. É aquilo, comprou. Se chegou com problema ou se chegou não sendo do tamanho, né, da pessoa, não tem como devolver, não tem como trocar. Não. Fora que nosso comissionamento também, eu né? ia falar isso. É mais interessante. A gente, na verdade, no mercado, dos diferenciais que a gente fez questão de ter é que o nosso comissionamento, para quem está dando a bolsa para vender, ele é menor. E uma coisa diferente também, que a gente viu muito em grupo de WhatsApp, por exemplo, você me dá uma bolsa para vender, eu estou num grupo de WhatsApp. E aí você fala, eu quero 30 mil reais nessa bolsa. E aí eu vou vender essa bolsa, por exemplo, para a Carolina, mas pode ser que eu venda por 100 mil, mas eu vou te pagar 30 mil, que foi o que eu combinei com você. Como que funciona no leilão? No leilão você fala, eu quero 30 mil nessa bolsa. Então, a gente coloca essa bolsa no leilão por 30 mil, que aliás os leilões são todos auditados e públicos, ou seja, quem está vendendo e quem está comprando está assistindo aquele leilão acontecer. E aí, se essa bolsa for vendida por 100 mil, eu fico com a minha comissão e você vai receber o proporcional à bolsa mais alta. Então, você não vai receber 30 mil, você vai receber no mínimo 30 mil. Uhum. Né? Então, tudo depende, obviamente, da disputa pelo lote, no lote. Mas, então, assim, é uma venda que acaba sendo muito melhor para quem está vendendo, porque o valor pode subir e ela vai ganhar proporcional a isso. É muito transparente, né? É isso, muito transparente. Eu acho que a transparência é uma qualidade do leilão que ela é muito importante. Até porque, uma das razões até que eu falei, os grupos de WhatsApp, você não sabe por quanto isso está sendo negociado. E mais, você tem certeza que aquela bolsa é verdadeira? Como que você tem certeza que aquela bolsa é verdadeira? Estou falando de bolsa, mas na verdade pode ser bolsa, pode ser qualquer... Então, a gente tem essa certeza. Então, nós temos essa certificação com relação às bolsas, com relação às obras de arte também. Nós temos avaliador de obra de arte, perito de obra de arte. De joias, tudo. Então, assim, isso é uma das... eu acho extremamente importante isso. E até complementando o que a Carolina falou, na pandemia,
Eu acho que a pandemia mudou muito a cabeça das pessoas, porque a pandemia, ela trouxe aquela coisa de eu preciso viver o agora, eu não preciso mais de tantas bolsas, eu não preciso mais de tantas roupas, eu não preciso mais de tantas coisas na minha casa, nem morar numa casa tão grande, eu posso viver menos, eu posso ter menos. E, por outro lado, eu tenho um sonho de ter uma bolsa Hermès. Eu vou realizar esse meu sonho, porque eu vou realizar. Então, e o que talvez a bolsa Hermès, que para você não quer mais, é o meu sonho. Então, eu acho que a gente sempre fala isso, que o que a gente faz, na verdade, o leilão, ele é realização de sonhos. Nós realizamos sonhos. Porque é isso que eu disse, na verdade, o que não é para um é o sonho do outro. É isso. Né? E fora, assim, eu acho que a questão da economia circular também, eu acho que hoje não tem como você não participar desse movimento. E os novos padrões, né, de consumo pós-pandemia, as pessoas passaram a consumir muito mais online, né? Então, os nossos leilões são presenciais e online. Então, tem isso. A pessoa que quer vir aqui pode vir e né, vivenciar essa experiência do leilão, mas o online também é muito... Só de entrar aqui nesse casarão, a gente já fica assim, né? Nossa, que lugar lindo. Por quê? Porque já tem peças em todos os lugares já mostrando. E quais que foram os principais desafios que vocês enfrentaram, né, ao introduzir o conceito de leilão de artigos de luxo second hand? Eu acho que o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam o quão fácil é participar de um leilão. Eu acho que esse é o maior desafio, que de fato é muito fácil. Para quem está vendendo, é super fácil, a pessoa entra em contato conosco, ela traz o bem aqui, a gente faz uma avaliação, a gente ajusta um valor mínimo, e o leilão tem todo um procedimento para acontecer, mas é muito simples. Em 40 dias, esse bem está online para ser vendido no nosso site. Agora, para quem está comprando, esse eu acho que é o maior desafio. É a pessoa entender que leilão é muito fácil você participar de um leilão. Não tem nenhum segredo. E não tem muita burocracia também, né? Nenhuma burocracia. O leilão é público, qualquer um pode participar. A gente optou por fazer sempre o leilão online e presencial. Então, os nossos leilões aqui, eles são... se você quiser vir aqui, que aliás é o que a gente mais quer, é que os leilões públicos, o leilão com público, ele volte de novo, que é aquela história da plaquinha, do lote, sabe, de dar o lance. Eu acho que a experiência de você participar de um leilão ao vivo é muito, muito, muito especial. Não dá para descrever, porque tem uma emoção. Exatamente. Uma emoção muito forte. Tem aquela coisa de ela deu sabe, a pessoa do lado deu lance. Eu vou levantar a plaquinha também. É muito interessante isso. Então, falando do nosso maior desafio, eu acho que é isso, é fazer com que as pessoas entendam que é muito simples participar de um leilão. No nosso caso, é entrar no nosso site, fazer um cadastro simples. Ele vai ficar apto já a dar o lance, e aí no dia do leilão, ele entra no leilão, ele assiste os leilões, ele nos assiste. Uma dos diferenciais até da Sodré Santoro, da nossa plataforma, porque a plataforma que a gente faz leilão, ela é nossa. Algumas plataformas, alguns leilões acontecem com plataformas que as pessoas alugam do dono da plataforma, mas no nosso caso a plataforma foi desenvolvida por nós. Então, ela é interessante porque a pessoa que está em casa, ela vê o leiloeiro. E aí eu vejo lá, por exemplo, sei lá, a Carolina está dando lance. Aí eu falo, Carolina, você parou? Não vai dar mais? Então, assim, apesar de dela não falar comigo, eu sei que ela entende, porque ela vai lá e dá mais um lancezinho. Mas, enfim, então, assim, é muito fácil e é muito... É muito simples, é muito fácil, é acessível, né? Exatamente. As pessoas não têm ainda essa... Eu tenho até uma curiosidade. Vocês costumam dar lances nos leilões que realizam, assim, para começar a instigar? Não. A gente, nos nossos leilões, não. Eu sou fã de leilão, eu participo de vários leilões, mas nos nossos leilões a gente não dá. E, Mariana e Carolina, qual foi, né, qual caso, assim, de um item leiloado que tenha sido muito especial para vocês? O que você acha? O quadro do nosso primeiro leilão? É o quadro do nosso primeiro leilão. Eu acho que, falando das leiloeiras, né, nós vendemos, no nosso primeiro leilão inaugural, nós vendemos uma obra do Di Cavalcanti que foi muito especial. Foi, muito.
Linda. É o primeiro de vocês. Foi o primeiro das leiloeiras, foi. aqui nessa casa. E já vendemos um de Cavalcante, né? Maravilhoso. Como é que vocês enxergam o futuro do mercado de luxo second hand no Brasil e também, né, o papel aí dos leilões nesse contexto? Olha, é assim, é um crescimento que a gente ouve falar em todos os lugares do second hand, mas assim, os leilões também estão acompanhando muito isso. Porque foi o que a gente comentou, as pessoas mudaram os hábitos de consumo, então estão consumindo mais com consciência, né? Então é o consumo da economia sustentável, economia circular, as pessoas estão buscando, e acho que hoje em dia sem problemas, comprar uma peça que já foi usada por alguém, por que não? E muitas vezes, até aqui, no nosso leilão, a gente dá a oportunidade da pessoa ter acesso a, por exemplo, uma bolsa Hermès, que se ela for na loja da Hermès, ela não consegue comprar. Mas no leilão, ela tem esse acesso, né? Então, o mercado second hand vai explodir. Vai. Cada vez mais as pessoas vão ter esse consumo, esse olhar para uma peça que já foi usada e sem problema nenhum. Claro que nós estamos falando de peças de qualidade, enfim, em bom estado, com certeza. Mas é uma coisa que está acontecendo, e não só no Brasil, como no mundo todo, com muita, muita velocidade. E agora eu quero saber um pouco mais das leiloeiras. Quais serão os próximos passos? Muitos passos, né, Mari? Na verdade, nós inauguramos essa casa em novembro. Desde então a gente fez 2 leilões, depois teve dezembro, janeiro. Nós já temos aproximadamente uns 10 leilões marcados até junho. Agora para 2025? Sim. Até junho. Nossa, nós já gente. temos leilões de joias, leilões de arte, leilões. Nós vamos fazer um leilão de óculos, que vai ser super interessante também. A gente tem um leilão com umas peças super bacanas, né? Nós temos um leilão, tem uma decoradora super bacana que nos procurou. E ela quer fazer o leilão do acervo dela. Então é o acervo dela, uma outra amiga dela também que é super legal, não sei se eu posso falar, não sei. Mas enfim, que é super... Vou deixar em segredinho por enquanto, depois elas vão informar nas redes sociais. Mas vamos contar um segredo? Aquele leilão onde... roupa incrível? Sim. Podemos contar esse? Podemos. É uma ideia. Olha, eu curiosa já que eu já esperando. Leilão de vestido de noiva. A gente tem essa ideia de fazer esse leilão em maio. Como é que as noivas vão desapegar dos vestidos? Olha, você acredita que a gente já tem 4 vestidos? 4 pessoas nos procuraram. Difícil, né? Se nós formos analisar, é difícil. Mas eu acho que se as pessoas, as mais desapegadas, eu acho assim, um vestido de noiva ocupa um grande volume ali no armário, né, no closet. Então, se for uma pessoa mais desapegada, por que não, né? E eu compraria, eu acho. Estou achando interessante que as leiloeiras, né, estão ensinando a desmistificar isso também, esse mundo dos leilões, e trazendo para um outro olhar para as pessoas. Isso que é importante. Mas agora eu acho que a gente pode dar um passeio por aí para vocês me apresentarem esse casarão e também para os nossos telespectadores aí, nossos ouvintes, todos que estão nos acompanhando. Vamos passear? Vamos? Vamos lá então. O mundo dos leilões realmente é fascinante. E as leiloeiras vieram realmente para mudar o que é comunicado e como é comunicado os leilões. Mariana, Carolina, é aqui que acontece então os leilões nesse espaço. Quantas pessoas cabem? Aqui cabem 250 tranquilamente. Sentadas. E me conta um pouco, porque assim, eu nunca acompanhei um leilão de verdade, sou mega curiosa, como eu imagino que quem está nos assistindo também é. Como que acontece? Como se dá o início disso, dessa movimentação, para as pessoas estarem aqui? Bom, marcado o leilão com dia e hora, as pessoas chegam, se acomodam, a gente dá início ao leilão, e o nosso leilão, ele dá oportunidade para quem estiver em casa concorrer em tempo real com quem está aqui. Então,
Uma pessoa ali, no auditório, levanta a mão, 10 mil reais, entrou na internet, já tenho 11, 12. Então, a disputa fica em tempo real com quem está aqui. E se não tiver ninguém online, a disputa acontece aqui mesmo, no auditório, com muita emoção. Mariana, Carolina, vocês falaram um pouco antes, né, na entrevista sobre como foi a infância de vocês, correndo aqui por esses corredores, e como que agora, nesse momento, né, depois de vocês construírem aí as leiloeiras, o que significa essa casa para vocês? Para mim é muita memória afetiva, sabe? É aquela lembrança que você tem da infância, de cheiro, tipo, experiências mesmo que eu vivia na infância nessa casa, que me marcaram muito, e estar aqui de volta é super importante, né? Significativo. Para mim, eu acho que é a realização de um sonho, que é um sonho que a gente, enfim, tem há muito tempo. Então, eu acho que o dia da inauguração dessa casa foi um marco, assim, para nós, de uma ideia que nasceu, que a Carolina contou, simples assim, de um Instagram, de um nome. De repente, aquela ideia que a gente sempre sonhou virou realidade. E todas essas obras de artes que estão na casa, elas são acervo? Conta um pouquinho pra gente aí. As obras que estão hoje expostas aqui, elas são acervo nosso, mas quando os leilões de móveis acontecem, a gente coloca os móveis que vão a leilão todos expostos pela casa. E aí fica praticamente tudo que está exposto é o que vai ser vendido em leilão. A gente identifica, né, o que é com o número do lote, para a pessoa também não achar que o acervo... Não, o que é acervo e o que é lote. Entendi. E sobre a questão de, eu quero participar. Né? Eu quero colocar uma joia para leilão, ou eu quero colocar uma obra de arte. Eu sei que vocês também trabalham com vinhos, né? Tem o leilão de vinhos, de joias, tem tudo mais. E como é a questão de valores, de pagamentos? Porque assim, quem está em casa, que quer participar disso também, gostaria, né, como vocês vêm desmistificando isso, mostrar, tem essas facilidades aqui que dá para agregar e a pessoa pode começar aí já a pensar, participar de um leilão com as leiloeiras. O pagamento é super fácil, a gente aceita Pix e também parcelamento no cartão de crédito. Então, a pessoa pode comprar e facilita muito, né? E para quem quer colocar o bem em leilão, também é muito fácil. É só entrar em contato com a gente e a gente faz a curadoria, enfim, o store, coloca os valores, assim, é muito simples você colocar bem em leilão e comprar em leilão. É porque às vezes as pessoas têm uma coisa preciosinha, né, lá dentro de casa, ou também quer se desfazer de algumas memórias, tudo isso, ela já pode vir para o leilão e colocar em prática. Com certeza. E Mariana, como é que as pessoas fazem, né, para saber do leilão, quando vai ter, as próximas datas, como é que funciona? Através do nosso site, asleiloeiras.com.br, e também nosso Instagram, @asleiloeiras. Então tem toda a agenda, todos os nossos próximos leilões estão lá. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui com mais um GoAir Talks Origens. Mariana, Carolina, um grande beijo para vocês e não deixe de acompanhar aí as leiloeiras. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.